Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu vou te ensinar sobre aceleração média. Toma cuidado porque a aceleração não é a mesma coisa que velocidade. Enquanto velocidade mede a rapidez do corpo em variação de espaço ao longo do tempo, quão rápido ele se move no espaço, a aceleração vai medir a variação de velocidade ao longo do tempo, o quão rápido o carro muda sua velocidade. Ou seja, é a variação da variação. Um carro pode muito bem, um corpo qualquer pode muito bem ter velocidade e não ter aceleração, caso a velocidade dele seja constante. Então só tem aceleração se tiver mudança de velocidade. Bom, vamos ver na prática como que essa aceleração pode variar o vetor velocidade. No primeiro caso, vamos pegar aqui um carro que estava parado e foi ficando cada vez mais rápido. Então, claramente tem uma mudança de velocidade, né? Está acontecendo uma variação de velocidade. Vamos colocar valores numéricos para ficar mais fácil. Imagina que ele estava a 0 metros por segundo. Então ele começou paradinho e depois de 1 segundo, por exemplo, a velocidade do carro já é de 5 metros por segundo. E depois de mais 1 segundo, você vai tirando fotografias de segundo em segundo, você percebe que a velocidade já é de 10 metros por segundo. E depois do próximo segundo, adivinha só, acho que já deu para pegar a ideia, né? Era 5, depois 10, agora já é de 15 metros por segundo, depois vai ser 20, depois 25 e assim por diante. Então, a cada segundo que você observa aquele corpo, ele está 5 metros por segundo mais rápido. Então, ele está variando o módulo da sua velocidade de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. E é isso que vai representar a aceleração. É isso que a aceleração calcula. A gente pode afirmar, então, que ele possui uma aceleração a favor do movimento. E o valor dessa aceleração é de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Olha só o que acontece. Se ele varia 5 metros por segundo a cada 1 segundo, você percebe que fica segundo sobre segundo. E isso é muito melhor de se escrever como sendo segundo ao quadrado. Vão ficar 2 segundos no denominador. Por isso que a gente diz que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo ele fica 5 metros por segundo mais rápido. Então toma cuidado, isso não quer dizer que ele percorre 5 metros. Você está vendo claramente na figura que a distância está ficando cada vez maior. Então não são 5 metros que ele percorre a cada segundo. A sua aceleração ser igual a 5 quer dizer que ele fica mais rápido 5 metros por segundo a cada segundo. Bom, vou deixar anotado então que a primeira forma que a gente pode pensar em variar a velocidade é em tornar aquele módulo da velocidade cada vez maior. Eu fui desenhando o vetor velocidade com um tamanho cada vez maior porque o valor numérico tem relação com o tamanho do vetor. Então vou deixar anotadinho isso daqui. Bom, e agora você pode imaginar qual é a segunda possibilidade. Se a gente tem uma aceleração no sentido contrário do movimento. Aqui eu vou fazer o carro começando com uma velocidade inicial de, por exemplo, 15 metros por segundo. E a cada segundo ele vai perdendo 5 metros por segundo de velocidade. Então vai ficar assim, ó, 15 metros por segundo na primeira figura. Depois 10 metros por segundo, depois 5 metros por segundo, até finalmente atingir o repouso. Isso significa que ele também tem uma aceleração, só que agora essa aceleração é contrária ao movimento, por isso que está reduzindo o módulo da velocidade. E aqui eu faço então um vetor aceleração para a esquerda. Quando você pisa no freio, você está basicamente acelerando também. Eu sei que pode parecer estranho, porque no popular a gente acaba remetendo a aceleração sempre a ficar mais rápido, né? Popularmente a aceleração tem essa lógica de ganhar sempre velocidade. Só que na física não, tá? Na física, acelerar pode significar ficar mais rápido, mas pode significar também ficar mais lento. Isso quer dizer que a sua aceleração é contrária ao movimento. E aqui vem uma coisa importante.
Se ela está no sentido contrário do movimento e eu coloquei todas as velocidades positivas, quer dizer que naturalmente, né, de forma inconsciente, eu coloquei o meu referencial para a direita. Sem querer querendo, sem perceber, o meu referencial ficou para a direita. E se meu referencial ficou para a direita, a minha aceleração que está no sentido contrário, na verdade seria de menos 5 metros por segundo ao quadrado, seguindo a mesma lógica do que aconteceu na aceleração, só que agora tirando 5 metros por segundo a cada segundo. Vou deixar também anotadinho para a gente não esquecer disso. Bom, então agora você já sabe que um carro com aceleração pode estar no movimento acelerado ou no movimento retardado. Mas toma cuidado, isso não depende do sinal da aceleração. Não é porque a aceleração ficou positiva ou negativa que você já pode ter certeza que é acelerado ou retardado. Perceba que eu escrevi que a aceleração tem que estar a favor do movimento para ser acelerado ou contrário ao movimento para ser retardado. Professor, mas isso não vai depender diretamente do sinal também? Não, porque o sinal depende do referencial. Vou te mostrar aqui agora, quer ver? Eu poderia muito bem ter feito esse primeiro exemplo com o meu referencial para a esquerda, o referencial contrário ao que eu adotei inicialmente. Aqui perceba que está tudo positivo, né? Mas se eu colocar o referencial para a esquerda, vai ficar tudo negativo. Essas velocidades seriam, na verdade, de 0, depois menos 5, depois menos 10 e depois menos 15, o que significa que ele ganha menos 5 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Eu sei que pode parecer estranho falar que ele ganha menos 5, mas lembra que valor positivo ou negativo é só referencial, não significa nada fisicamente falando. Ele ganha porque ele está aumentando em módulo a sua velocidade, ele fica mais rápido. Se ele fica mais rápido, positivo ou negativo, não importa pra gente. Então, nesse caso, minha aceleração seria de menos 5 metros por segundo ao quadrado e ainda assim o movimento é acelerado. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Questão de prova. A aceleração de um corpo é negativa. Então, certamente ele está freando? Não, você tem que olhar para a velocidade também. A aceleração é negativa, mas e a velocidade também é negativa? Então ele está acelerando. Você tem que pensar em sinais iguais ou sinais opostos. Se os dois têm o mesmo sinal, velocidade e aceleração, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, então ele acelera, ele fica mais rápido. Agora, se eles estão com sinais opostos, aí sim significa que eles estão em sentidos opostos. E isso sim significa frear, né? Movimento retardado. Então perceba que na segunda figura, as velocidades são positivas e a aceleração é negativa. Ou eu poderia ter invertido tudo também. Eu poderia ter colocado meu referencial para a esquerda, de forma que as velocidades seriam negativas e a aceleração que está a favor do meu referencial seria um valor positivo, seria de mais 5. E ainda assim o movimento é retardado, não é porque é positivo que ele tem que estar ganhando velocidade. Bom, mas na verdade ainda tem uma terceira possibilidade. A gente costuma pensar sempre em ficar mais rápido e ficar mais lento, né? Agora, e essa situação daqui, ó? Imagina um carro fazendo uma curva de forma que a sua velocidade vai ter esses valores aqui. Inicialmente, aqui embaixo, vou dizer que a velocidade é de, por exemplo, 15 metros por segundo em módulo. Depois de 1 segundo, ou de um intervalo de tempo qualquer, a velocidade está aqui e também tem módulo de 15 metros por segundo. E depois de mais 1 segundo, ou qualquer outro intervalo de tempo, esta será a velocidade do carro e seu módulo também será de 15 metros por segundo. Questão de prova. E aí, esse corpo tem aceleração? Ou a aceleração é 0 porque ele está o tempo todo a 15 metros por segundo? Bom, na verdade, isso também
tem aceleração. Esse terceiro caso também tem aceleração. A diferença é que não é uma aceleração nem a favor e nem contrária ao movimento. Perceba que ele está fazendo curva, e para fazer curva a gente tem que mudar a orientação do vetor velocidade. Primeiramente o vetor estava nessa direção aqui, para cima e para a direita. Depois ele virou um pouquinho essa velocidade, mudou a direção do vetor e depois mudou a direção do vetor mais um pouquinho e assim por diante. Mudar a direção de um vetor significa sim variar aquela grandeza física. Lembra que todo vetor tem 3 características: módulo, direção e sentido. Então, quando eu escrevo que a aceleração mede a variação da velocidade, essa variação pode ser em módulo, que é o mais comum, a gente pensa de forma mais intuitiva, mas pode ser também em orientação. Só pode mudar a direção se tiver uma aceleração lateral, uma aceleração perpendicular ao movimento. Então ele só conseguiu fazer essa curva no vetor velocidade porque neste momento ele acelera para a direita, uma aceleração lateral. E eu não vou colocar o valor porque teria que fazer as contas, né? A gente não tem dados suficientes, mas só para você saber que existe sim essa aceleração e ela é chamada de centrípeta. E isso tem uma lógica, né? Centrípeta porque aponta para o centro da curva. A gente vai falar mais disso lá em movimento circular uniforme, mas já ficou spoiler, a aceleração centrípeta não muda o módulo da velocidade, mas muda a orientação, permitindo que o carro faça curvas. Beleza. Vou deixar também anotadinho aqui do lado que nesta terceira possibilidade não é nem acelerado e nem retardado, mas apenas fazer curva no objeto. Ok, mas agora você deve estar se perguntando como que a gente pode calcular o módulo dessa aceleração, esteja ela a favor, contrária ao movimento. A parte do perpendicular, o cálculo fica um pouquinho diferente e eu não vou falar disso nessa aula, apenas quando entrar em aceleração centrípeta lá em movimento circular uniforme, ok? Então já vou apagar essa última parte para a gente poder descobrir o cálculo das acelerações tangenciais porque estarão sempre tangenciando na direção do movimento, ou no mesmo sentido ou no sentido contrário, que também pode ser chamado na verdade de aceleração escalar média ou aceleração tangencial média. Bom, e para fazer esse cálculo é bem simples, basta a gente subtrair a velocidade final da inicial pelo respectivo intervalo de tempo. Olha como parece muito um cálculo de velocidade média. Fica bem parecido. Enquanto a velocidade é a variação do espaço ΔS sobre ΔT, na aceleração nós temos a variação da velocidade ao longo do tempo. Por isso que fica ΔV sobre ΔT. E aqui toma cuidado, porque se ele te perguntar aceleração vetorial média, então você tem que pegar a subtração vetorial das velocidades, tá? Não é tão comum, sendo bem sincero, não é comum perguntar a aceleração vetorial média, mas caso isso seja perguntado, você subtrai vetorialmente, aplicando aquela regra da subtração de vetores, pega o módulo dessa diferença vetorial de velocidade e isso vai te dar o módulo da aceleração vetorial média. Bom, mas vou deixar sem essa parte de vetores. Vamos dizer que esse é o cálculo de uma aceleração escalar média. E no sistema internacional, a unidade de medida sempre será em metros por segundo ao quadrado. E não costuma ter muitas variações para aceleração não, tá? Então, diferente de velocidade tem muitas questões que colocam em quilômetros por hora, ou até mesmo quilômetros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo. É muito comum ter essas variações nas unidades de velocidade, até porque a conversão é bem simples, tá? De uma para outra. Agora, a aceleração já ficou um pouco mais complicado, porque é metros por segundo. Aí você pode ter, às vezes, metros por segundo por hora, ou metros por hora por segundo. Quilômetros por hora por segundo já fica uma coisa muito estranha, muito difícil de se ler e de se interpretar. Por isso que não é tão comum ficar variando as unidades de aceleração. Geralmente é metros por segundo ao quadrado e você não tem que se preocupar com nenhum tipo de conversão. Bom, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Muito obrigado e até a próxima aula.